descobrimento e as primeiras teorias. A história dos anéis de Saturno começa em 1610, quando Galileu Galilei apontou seu telescópio rudimentar para o sexto planeta do Sistema Solar. O que ele viu o deixou perplexo. Saturno parecia ter orelhas, ou protuberâncias laterais. Incapaz de distinguir claramente a estrutura devido às limitações de seu instrumento, Galileu descreveu o planeta como tendo companheiros que não se moviam. Essa observação inicial marcou o primeiro encontro da humanidade com uma das mais espetaculares maravilhas do cosmos. Décadas depois, em 1655, o astrônomo holandês Christian Huygens, utilizando um telescópio mais potente, finalmente decifrou o enigma. Ele propôs que Saturno estava circundado por um anel fino e plano que não tocava o planeta. Esta revelação transformou completamente nossa compreensão deste mundo distante. Posteriormente, Giovanni Cassini descobriu que não se tratava de um único anel, mas de múltiplos anéis separados por divisões, sendo a mais proeminente a divisão de Cassini, que hoje leva seu nome. Durante séculos, os anéis permaneceram um mistério científico. De que eram feitos? Como se formaram? Por que Saturno os tinha e outros planetas não pareciam tê-los com tal magnitude? No século XIX, o físico James Clerk Maxwell realizou cálculos matemáticos demonstrando que os anéis não poderiam ser sólidos. Eles deveriam ser compostos de inúmeras partículas individuais orbitando o planeta. Esta descoberta teórica foi revolucionária e preparou o caminho para nossa compreensão moderna. As primeiras teorias sobre a origem dos anéis eram especulativas. Alguns cientistas propunham que eram remanescentes da nebulosa primordial que formou Saturno, material que nunca conseguiu se aglutinar em uma lua devido à proximidade com o planeta. Outros sugeriam que os anéis eram resultado da destruição de uma lua que se aproximou demais de Saturno, sendo despedaçada pelas forças de maré gravitacionais. Um fenômeno conhecido como limite de Roche. O limite de Roche é um conceito fundamental para entender os anéis planetários. Trata-se da distância mínima que um corpo celestial pode estar de um planeta antes de ser despedaçado pela gravidade diferencial. Edouard Roche, matemático francês do século XIX, calculou que se um objeto mantido apenas por sua própria gravidade se aproximasse muito de um corpo massivo, as forças de maré, a diferença na atração gravitacional entre o lado mais próximo e o mais distante do objeto, o destroçariam. Os anéis de Saturno residem precisamente dentro desta zona crítica. Durante o século XX, as observações telescópicas da Terra revelaram mais detalhes. Descobriu-se que os anéis eram extremamente finos em relação à sua extensão, com centenas de milhares de quilômetros de diâmetro, mas em alguns lugares com apenas dezenas de metros de espessura. Esta característica surpreendente sugeria uma estrutura delicada e dinâmica, constantemente moldada por forças gravitacionais complexas. Espectroscopia revelou que os anéis eram compostos principalmente de gelo de água, com traços de material rochoso. A era espacial trouxe uma nova dimensão à exploração dos anéis. Em 1979, a Pioneer 11 realizou o primeiro sobrevoo próximo de Saturno, seguida pelas Voyager 1 e 2 em 1980 e 1981. Estas missões enviaram imagens espetaculares que revelaram uma complexidade jamais imaginada. Milhares de anéis individuais, ondas de densidade, lacunas, divisões e estruturas que desafiavam explicações simples. Os anéis não eram uniformes, mas exibiam padrões intrincados semelhantes aos sulcos de um disco de vinil cósmico. A missão Cassini e as descobertas revolucionárias. A compreensão moderna dos anéis de Saturno foi revolucionada pela missão Cassini-Huygens, uma colaboração entre NASA, Agência Espacial Europeia e Agência Espacial Italiana. Lançada em 1997, a sonda Cassini entrou em órbita ao redor de Saturno em 2004, dando início a 13 anos de observações meticulosas que transformariam nosso conhecimento sobre este sistema planetário. Cassini revelou que os anéis são muito mais dinâmicos do que se imaginava.
Eles não são estruturas estáticas, mas ambientes ativos onde partículas colidem, se aglomeram e se separam constantemente. A sonda identificou estruturas temporárias chamadas propellers, perturbações causadas por pequenos objetos embebidos nos anéis, cada um com apenas cerca de 100 metros de diâmetro. Estas hélices demonstraram que os anéis abrigam objetos em vários estágios de formação e destruição. Uma das descobertas mais surpreendentes foi a juventude aparente dos anéis. Análises da quantidade de poluição nos anéis, material rochoso escuro, proveniente de micrometeoritos e partículas interplanetárias, sugeriram que os anéis poderiam ter apenas entre 100 e 400 milhões de anos. Isso significa que quando os primeiros dinossauros caminhavam pela Terra, Saturno poderia não ter seus icônicos anéis. Esta revelação foi chocante, pois contradisse a suposição de que os anéis eram tão antigos quanto o próprio planeta, formado há 4,5 bilhões de anos. A composição dos anéis também revelou pistas sobre sua origem. Cassini confirmou que os anéis são compostos em 90 a 95% de gelo de água puro, com o restante sendo material rochoso. A pureza do gelo sugere que os anéis não são remanescentes da nebulosa solar primordial, que teria uma composição muito mais variada e rica em elementos pesados. Em vez disso, o material dos anéis provavelmente veio de um corpo gelado, possivelmente uma lua ou cometa, que foi despedaçado. Os cientistas desenvolveram várias hipóteses sobre o evento catastrófico que formou os anéis. A teoria mais aceita atualmente propõe que uma lua do tamanho de Mimas, uma das luas menores de Saturno, vagou muito próximo do planeta há algumas centenas de milhões de anos. As forças de maré gravitacionais a despedaçaram, espalhando seus fragmentos gelados em uma órbita ao redor de Saturno. Alternativamente, uma lua maior poderia ter sido atingida por um cometa ou asteroide, com os destroços formando os anéis. Durante a fase final da missão, chamada Grand Finale, Cassini realizou 22 órbitas entre Saturno e seus anéis, uma região jamais explorada. Estas passagens permitiram medições precisas da massa dos anéis através da análise de como sua gravidade afetava a trajetória da sonda. Os resultados indicaram que os anéis têm apenas cerca de 40% da massa da lua Mimas, reforçando a hipótese de sua juventude relativa. Se fossem antigos, teriam acumulado muito mais material ao longo de bilhões de anos. Cassini também descobriu que os anéis estão chovendo sobre Saturno. Partículas de gelo são constantemente arrastadas para a atmosfera do planeta pelas linhas do campo magnético e pela resistência atmosférica. Esta chuva de anéis ocorre a uma taxa surpreendente, o equivalente a uma piscina olímpica de água a cada meia hora. Se esta taxa se manteve constante, significa que os anéis estão desaparecendo e podem durar apenas mais 100 milhões de anos. Estamos vivendo em uma época especial da história do Sistema Solar, quando Saturno possui seus magníficos anéis. Estrutura e dinâmica dos anéis. Os anéis de Saturno são organizados em várias regiões principais, cada uma com características distintas. Do interior para o exterior, encontramos o anel D, o mais tênue e próximo do planeta, seguido pelos anéis C, B e A, os mais brilhantes e visíveis, e depois os anéis F, G e E, muito mais difusos. Entre eles, existem divisões notáveis, sendo a divisão de Cassini entre os anéis A e B a mais proeminente, com cerca de 4.800 quilômetros de largura. O anel B é o mais massivo e opaco, contendo a maior parte da massa total dos anéis. É tão denso em algumas regiões que bloqueia quase completamente a luz. Em contraste, o anel C é semi-transparente, permitindo que a luz estelar o atravesse. O anel A contém a divisão de Encke, uma lacuna criada pela pequena lua Pan que orbita dentro dela. Pan atua como um pastor gravitacional, limpando uma faixa em sua órbita enquanto interage com as partículas do anel. As partículas que compõem os anéis variam tremendamente em tamanho, desde grãos microscópicos até blocos do tamanho de casas e, possivelmente, alguns objetos ainda maiores. A maioria tem o tamanho de pedras ou bolas de neve. Estas partículas orbitam Saturno de acordo com as leis de Kepler.
partículas mais próximas do planeta se movem mais rapidamente que as mais distantes. Esta diferença de velocidade orbital causa colisões constantes entre as partículas, redistribuindo energia e momento angular. A estrutura fina dos anéis é extraordinariamente complexa. Ondas de densidade propagam-se através dos anéis como ondulações em um lago, criadas por ressonâncias gravitacionais com as luas de Saturno. Quando uma partícula do anel orbita Saturno em um período que é uma fração simples do período orbital de uma lua, como 2,1 ou 3,2, ela recebe repetidamente puxões gravitacionais no mesmo ponto de sua órbita. Estes puxões acumulam-se, criando padrões de ondas espirais espetaculares. As luas pastoras desempenham um papel crucial na manutenção dos anéis. Prometeu e Pandora, por exemplo, confinam o estreito anel F através de suas influências gravitacionais. Estas pequenas luas orbitam de cada lado do anel, com sua gravidade impedindo que o material se disperse. O resultado é uma estrutura intrincada e dinâmica, onde o anel F muda de aparência em escalas de tempo de horas a dias, mostrando torções, nódulos e tranças. A luz do Sol refletida pelos anéis cria um espetáculo visual deslumbrante. Quando a luz atinge os anéis em diferentes ângulos ao longo da órbita de Saturno ao redor do Sol, a coloração dos anéis também conta uma história. Embora sejam predominantemente brancos ou cinza claros devido ao gelo puro, há variações sutis. Regiões mais avermelhadas ou acastanhadas indicam maior contaminação por material rochoso ou orgânico. Estas variações de cor ajudam os cientistas a mapear a distribuição de diferentes materiais e entender os processos que os misturam. A pureza do gelo em muitas regiões sugere que os anéis são constantemente limpos, através de processos ainda não completamente compreendidos. Comparação com outros sistemas de anéis e implicações. Saturno não é o único planeta com anéis no sistema solar, mas seus anéis são indiscutivelmente os mais espetaculares. Júpiter, Urano e Netuno também possuem sistemas de anéis, mas estes são muito mais tênues e difíceis de observar. Os anéis de Júpiter são compostos principalmente de poeira escura, provavelmente arrancada de suas pequenas luas internas por impactos de micrometeoritos. São tão finos que foram descobertos apenas quando a Voyager 1 os fotografou em 1979. Urano possui um sistema de anéis estreitos e escuros, descobertos acidentalmente em 1977, quando o planeta passou na frente de uma estrela. Os astrônomos notaram que a luz da estrela piscou várias vezes antes e depois de ser bloqueada por Urano, revelando a presença de anéis. Ao contrário dos anéis brilhantes e gelados de Saturno, os anéis de Urano são compostos de material escuro, possivelmente carbonáceo, dando-lhes uma aparência sombria. Netuno tem anéis semelhantes, também escuros e difusos, com arcos concentrados de material. A questão intrigante é: por que os anéis de Saturno são tão diferentes? A resposta pode estar em uma combinação de fatores. A gravidade de Saturno é forte o suficiente para capturar e manter grandes quantidades de material em órbita, mas não tão forte quanto a de Júpiter, que rapidamente remove material dos anéis através de interações complexas com seu campo magnético e atmosfera. Saturno também possui um extenso sistema de luas que podem ter fornecido o material dos anéis e ajudam a confiná-los. Além disso, a distância de Saturno ao Sol pode ser ideal para preservar anéis gelados. Mais próximo, como em Júpiter, a radiação solar intensa sublimaria rapidamente o gelo. Mais distante, como em Urano e Netuno, o material gelado é mais escasso e os processos de formação e manutenção dos anéis são diferentes. Saturno ocupa uma zona Goldilocks para sistemas de anéis espetaculares. Não muito quente, não muito frio, mas exatamente certo. A existência dos anéis de Saturno também tem implicações para a compreensão da formação planetária. Os processos que ocorrem nos anéis, acreção, colisão, fragmentação e redistribuição de material, são versões em miniatura dos processos que formaram planetas a partir do disco protoplanetário primordial. Estudar os anéis de Saturno é como observar um laboratório natural, onde podemos ver a física da formação planetária em ação.
Os cientistas descobriram que pequenas luas se formam constantemente dentro dos anéis, apenas para serem destruídas novamente. Este ciclo de nascimento e morte lunar fornece insights sobre como as luas maiores de Saturno e até mesmo os planetas rochosos do sistema solar interno se formaram. A competição entre forças que agregam material, gravidade mútua entre partículas, e forças que o dispersam, colisões, marés gravitacionais, determina se um objeto pode crescer ou será despedaçado. Estudos dos anéis também revelaram informações surpreendentes sobre o interior de Saturno. As ondas nos anéis respondem a vibrações no interior do planeta, um fenômeno chamado sismologia de anéis. Assim como os sismólogos usam terremotos para estudar o interior da Terra, os cientistas planetários usam ondas nos anéis para sondar o interior de Saturno. Estas observações sugeriram que o núcleo de Saturno pode ser difuso e estendido, em vez de uma bola sólida claramente definida, desafiando modelos anteriores da estrutura interna dos planetas gigantes. A juventude dos anéis levanta questões filosóficas fascinantes. Se os anéis têm apenas algumas centenas de milhões de anos e desaparecerão em outros 100 milhões de anos, estamos vivendo em um período muito especial. Qual é a probabilidade de a civilização humana surgir exatamente quando Saturno tem seus anéis? Alguns cientistas sugerem que talvez os anéis sejam fenômenos cíclicos. Talvez Saturno tenha tido anéis várias vezes em sua história, cada conjunto durando algumas centenas de milhões de anos, antes de desaparecer apenas para ser substituído por novos anéis quando outra lua é destruída. Relevância científica e futuro da exploração. Os anéis de Saturno são muito mais do que um espetáculo visual. Eles são ferramentas científicas inestimáveis. Servem como um laboratório natural para estudar processos físicos fundamentais que ocorrem em escalas que variam desde partículas microscópicas até estruturas de centenas de milhares de quilômetros. A dinâmica coletiva de trilhões de partículas interagindo gravitacionalmente oferece insights sobre sistemas complexos que vão desde galáxias espirais até discos de acreção ao redor de buracos negros. A relevância dos anéis para a astrofísica é profunda. Discos de material orbitando objetos centrais são ubíquos no universo. Encontramos discos protoplanetários ao redor de estrelas jovens, onde planetas nascem discos de detritos ao redor de estrelas maduras, anéis ao redor de planetas e discos de acreção ao redor de buracos negros e estrelas de nêutrons. Os anéis de Saturno, sendo relativamente próximos e observáveis em grande detalhe, fornecem um caso de estudo único para entender a física de todos estes sistemas distantes. Por exemplo, as ondas espirais nos anéis de Saturno são análogas aos braços espirais das galáxias. As ressonâncias que criam lacunas nos anéis são semelhantes aos processos que esculpem lacunas em discos protoplanetários, onde planetas estão se formando. A viscosidade efetiva dos anéis, como o momento angular é transportado de regiões internas para externas, é um problema que também aparece na teoria de discos de acreção. Soluções encontradas para os anéis de Saturno podem ser aplicadas a estes outros contextos astrofísicos. A exploração futura dos anéis promete novas descobertas. Embora a missão Cassini tenha terminado em 2017 com um mergulho espetacular na atmosfera de Saturno, várias missões futuras estão sendo planejadas. A NASA e a ESA estão considerando missões que poderiam orbitar as luas de Saturno, especialmente Encélado e Titã. E estas naves também estudariam os anéis de novos ângulos e com instrumentos mais avançados. Uma missão particularmente empolgante seria um orbitador dedicado aos anéis, que poderia estudar sua estrutura e composição em detalhes sem precedentes. Tal missão poderia responder perguntas fundamentais sobre a idade exata dos anéis, os processos que os mantêm e os estão destruindo, e a natureza precisa dos objetos embebidos neles. Pousadores ou penetradores que coletassem amostras diretas das partículas dos anéis seriam revolucionários, permitindo análises químicas e isotópicas que revelariam definitivamente sua origem. A tecnologia também está avançando para permitir observações melhores da Terra e da órbita terrestre.
O telescópio espacial. James Webb, lançado em 2021, tem capacidades infravermelhas que podem revelar novos detalhes sobre a composição dos anéis e detectar moléculas orgânicas complexas que podem estar presentes. Futuros telescópios ainda mais poderosos poderão mapear os anéis com resolução espetacular, rastreando mudanças dinâmicas em tempo real. Os anéis também têm relevância para a busca de vida no Sistema Solar. Encélado, uma das luas de Saturno, ejeta plumas de água líquida de seu oceano subsuperficial para o espaço. Algumas destas partículas são capturadas gravitacionalmente e contribuem para o anel E de Saturno. Estudar este anel pode fornecer informações sobre a composição do oceano de Encélado, incluindo possíveis biomarcadores, sem precisar pousar na Lua ou perfurar seu gelo superficial. Finalmente, os anéis de Saturno nos lembram da natureza dinâmica e transitória do Sistema Solar. Planetas não são imutáveis, eles evoluem. Suas luas se movem e colidem, e estruturas magníficas nascem e morrem em escalas de tempo geológicas. Os anéis que vemos hoje podem não estar lá no futuro distante, mas novos anéis podem se formar. Esta perspectiva nos ajuda a apreciar que estamos observando um momento específico na longa história do nosso sistema planetário. A humanidade tem a sorte de existir em uma época em que Saturno ostenta seus anéis gloriosos. Eles inspiram admiração, impulsionam descobertas científicas e nos conectam ao cosmos de maneiras profundas. Cada nova observação, cada missão espacial, revela que o universo é ainda mais complexo e maravilhoso do que imaginávamos. Os anéis de Saturno não são apenas um fenômeno bonito, são uma janela para a compreensão de processos fundamentais que moldaram e continuam moldando nosso sistema solar e o universo além dele.